Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com todas esses rostos instigados aí, nos acompanhando nessa manhã de reflexões. Eu vou fazer uma pequena reflexão muito pessoal, e talvez até inicial, que eu gostaria de expandir, sobre uma temática que tem muito a ver também com as questões que eu venho trabalhando ao longo desses últimos anos. Eu vou ler para não me passar nessa fala. Cidadania é hoje um conceito desafiador e que tem sido trabalhado em nossas pesquisas para pensar os processos comunicacionais e midiáticos em suas possibilidades, desafios e restrições para a construção de uma cidadania no campo comunicacional, particularmente. É um conceito em construção e que reconhecemos precisa de ampliação e de revisão na sua problematização. A reflexão que eu estou propondo está, de algum modo, relacionada a essa necessidade de alargamento do conceito, mas ela é mais específica e, eu diria, até mais modesta. O que eu quero tentar fazer aqui é um esforço de pensar questões sobre a construção das pesquisas que tomam as inter-relações dos sujeitos com as mídias como foco central dos processos investigativos e que buscam incluir nas suas interrogações a questão de pensar isto pelo viés da cidadania, então, notadamente, a cidadania comunicativa. Eu me coloco aqui uma questão de reflexão bem específica. O que significa assumir os sujeitos comunicantes, a gente tem trabalhado essa noção, como atores chaves de nossas problemáticas, que são, né? O que significa assumi-los como cidadãos no próprio processo de construção investigativa? Eu vou começar sinalizando que as discussões contemporâneas produtivas em relação ao conceito de cidadania colocam a necessidade do seu alargamento para além das dimensões jurídico-políticas, que marcaram historicamente sua construção, para incluir outras dimensões como a cultural, a civil, a econômica, a ecológica, a científica. No cerne, para mim, dessas discussões está o reconhecimento de que o ser humano tem que ser pensado na sua multidimensionalidade e que essas multidimensionalidades de aspectos que o constituem têm que ser considerados de uma noção complexa de cidadania. Entre essas dimensões, no nosso campo, claro, a comunicacional é particularmente importante. Avançamos no reconhecimento de que a comunicação é a dimensão-chave para pensar a cidadania, dado que ela atravessa a constituição dos sujeitos, das suas subjetividades, das suas culturas, das suas identidades, dos seus vínculos com o mundo. É, portanto, uma dimensão constituinte do ser humano, que interessa a nossas pesquisas, esse ser humano. E, claro, ela atravessa os processos e práticas de construção, ampliação e exercício da cidadania em múltiplos campos e dimensões. Se a cidadania é assumida como uma dimensão central na construção das nossas pesquisas, isso nos coloca o desafio, ou desafios, melhor dizendo, em múltiplos níveis da construção investigativa. A minha reflexão aqui sobre esses desafios se orientará por duas novas interrogações, que colocariam o viés da cidadania como uma perspectiva que transversaliza várias dimensões do desenho investigativo. São só duas questões, mas nesse desafio de pensar essa transversalização. O que a perspectiva da cidadania demanda a construção das nossas problematizações teóricas para pensar os sujeitos, pensando aqui propriamente, por exemplo, a tradição dos estudos de recepção, né? Relendo, pensar em uma releitura disso. Então, o que essa perspectiva demanda dessa releitura ou desse olhar para pensar os sujeitos? E a segunda questão que eu vou
refletir um pouquinho é o que a perspectiva da cidadania coloca como desafios para a construção das relações entre pesquisadores e sujeitos nos processos investigativos. Eu vou começar pela questão relacionada ao modo como a gente tem tradicionalmente entendido os sujeitos nas nossas pesquisas de recepção. Como eu já mencionei antes, o debate sobre o conceito de cidadania reconhece a necessidade de pensar o ser humano na multidimensionalidade de aspectos que o constituem. E esses aspectos precisam ser considerados, então, num conceito complexo de cidadania. A sua problematização também, através de certas perspectivas, inclui pensar as possibilidades de constituição de subjetividades emancipatórias, de agência dos sujeitos, na construção de um mundo mais humano, um mundo melhor, né, outros mundos possíveis. Se a gente trabalha com essas perspectivas, uma problematização sobre os sujeitos nos processos de comunicação não pode repousar sobre uma base redutora de compreensão, como aquela que historicamente sedimentou no campo a noção de receptor. Essa discussão é muito bem colocada pelo nosso colega Efendi Maldonado, num dos textos que ele publicou sobre essa questão. Ele lembra que essa noção surgiu epistêmica e teoricamente orientada pelo funcionalismo, algo que também o Matelar faz uma reconstrução dessa questão, dentro da perspectiva administrativa estadunidense, e se fundamentou num esquema linear de comunicação. A ação do sujeito foi concebida a partir de pressupostos informados pelo behaviorismo, foi reduzida a reação, a estímulos midiáticos influentes ou persuasivos. Sociologicamente, o sujeito foi pensado a partir de noções de massa, e também como indivíduos assujeitados a uma estrutura sistêmica, funcional, abstraída da história. E os processos de comunicação, então, foram reduzidos à transmissão de mensagens e suas dissonâncias pensadas a partir da noção de ruído. Se as nossas problematizações precisam se articular de maneira orgânica às questões de cidadania, elas vão precisar da entrada a um outro modo de olhar o receptor, o sujeito, aliás, para além da noção de receptor, que busque dar entrada às múltiplas dimensões, então, que vão constituindo as pessoas como sujeitos singulares que produzem comunicação. Desvendar essas multidimensionalidades constitutivas da condição de agentes desses sujeitos é, então, um desafio necessário para que a gente problematize essas questões a partir do viés da cidadania. Pensar produtivamente os sujeitos comunicantes, nessa perspectiva, não pode levar a gente a reduzi-los a um ente reprodutor das estruturas, das ofertas de sentido das mídias, das configurações organizativas, dos recursos e funcionalidades tecnológicas, a partir dos quais eles vão produzir comunicação. Essas perspectivas, quando assumidas de modo totalizador da inteligibilidade dos processos, vão obscurecer as possibilidades de agência do sujeito no âmbito da comunicação, subsumindo aquilo que não se deixa enquadrar pelas malhas da estrutura e dos poderes. Por aí ficam invisibilizadas, como já nos ensinava o Certeau, as ações e produções dos sujeitos que resistem, desviam, subvertem, se apropriam dessas ofertas, né, e se embatem com essas estruturas e poderes em suas produções comunicativas, onde pode, finalmente, brotar as cidadanias, onde ela pode se insinuar, né, se desenhar nessas práticas comunicacionais cotidianas dos sujeitos. E a gente, no cenário contemporâneo, claro, está vivendo um processo em que a digitalização oferece novas possibilidades de ação para os sujeitos, que não permitiriam, inclusive, falar mais do que o Certeau colocava como movimentos brownianos escondidos, né, nas artes de fazer invisíveis do cotidiano,
que era como ele pensava a produção de sujeitos, por exemplo, a partir da televisão, né, do que oferta a televisão. Se a gente pensa o sujeito a partir das perspectivas reprodutivistas apenas, as problematizações na pesquisa vão sucumbir àquilo que o Martim Barbeiro já apontava para a gente como um fatalismo no trato dos processos comunicacionais, que impede que as pessoas ingressem nas problemáticas como sujeitos de fato, sujeitos concretos e complexos, sujeitos também de ação, sujeitos com possibilidades de reação às malhas dos poderes constituídos. São, desse modo, sujeitos perspectivados desde uma lógica que os apreende como assujeitados, incapazes de emergirem como sujeitos comunicantes de fato e de se constituírem nos processos comunicacionais como cidadãos. Tampouco a gente poderia ignorar ou invisibilizar essas dimensões do poder, né? A fala do professor Effendi vai muito bem nesse sentido, recuperando as perspectivas do Matelar, né? E as forças reprodutivas, né? Então, desses poderes em nossas problemáticas. As ofertas midiáticas, seus poderes simbólicos, os dispositivos tecnológicos e a configuração dos produtos geradas por empresas, organizações e instituições que têm interesses estratégicos e que fabricam, a partir de um lugar de poder, essas ofertas em torno das quais os sujeitos vão construir sentido ou comunicação, né? Se a gente ignora essas dimensões reprodutivas, autonomizamos os sujeitos no processo comunicacional, abstraindo parte relevante desse complexo de multimediações que vão constituir sua realidade, suas culturas, sua subjetividade e sua produção comunicacional. No campo da comunicação, as nossas pesquisas vêm demonstrando, aí, historicamente, que os processos de mediatização têm, sim, ação constitutiva e configuradora das culturas, das identidades, ou né, e nas subjetividades dos sujeitos. Que esses processos midiáticos constroem hábitos e etos também no mundo da vida das pessoas, né? Que o seu poder simbólico é significativo também na construção de sentidos, e que elas, as mídias, têm um papel relevante na construção da hegemonia das nossas sociedades. O professor Effendi mencionou, por exemplo, as problematizações do livro de Orwell, Cybercontrol, né, que demonstram quanto estamos sendo hoje vigiados nos ambientes digitais e como aí se renovam esses dispositivos de controle e de poder. Então, os sujeitos precisam entrar nas nossas pesquisas como sujeitos complexos, sujeitos constituídos nos vínculos com os contextos, com as suas trajetórias socioculturais, políticas, comunicacionais e midiáticas. E, no complexo dessa multidimensionalidade, a dimensão comunicacional, claro, para nós, ela é articuladora das demais, né? Eu considero que é na construção produtiva dessas complexidades que uma problematização para pensar possibilidades, restrições, obliterações e aberturas a um processo cidadão pode se dar. A segunda questão que eu vou discutir é relativa aos desafios que o viés da cidadania coloca para pensar as relações entre o pesquisador e os sujeitos nos processos investigativos. Nesse âmbito, eu queria começar refletindo que a relação, aliás, dos sujeitos com os sujeitos na pesquisa, nessa perspectiva, exige uma episteme que questione e reformule certas bases colocadas pela ciência moderna, vinculadas à construção do objeto científico e às relações sujeito e objeto no processo de conhecimento. Na construção do objeto científico, por exemplo, pensando com Bachelard, se, por um lado, a noção de ruptura epistemológica, que se coloca como uma ação necessária para construir problemáticas fundamentadas em perspectivas compreensivas, que permitam construir um objeto de conhecimento evitando o empirismo, é produtiva,
Por outro lado, ela tem que ser reformulada e problematizada, para que a gente possa pensar um projeto de ciência que possibilite aos sujeitos serem cidadãos nos processos de pesquisa. A produção de conhecimento científico, pensada só como ruptura ao senso comum, nega a possibilidade de que esses sensos comuns e, em última análise, os sensos dos sujeitos das nossas pesquisas sejam portadores de conhecimentos relevantes que poderiam contribuir a esse senso científico para erigir um conhecimento aprofundado sobre as questões que investigamos. Desse modo, corremos o risco de continuar produzindo a chamada ciência arrogante, né, que nega outras formas de conhecimento, que outras formas de conhecimento detêm saberes relevantes que poderiam produzir combinações produtivas com a ciência para ampliar os horizontes das compreensões que ajudam a promover o ser humano e construir cidadania. É preciso também considerar, e o professor Effendi já mencionou isso, que a luta contra o senso comum tem que se dar também no terreno da ciência, contra os sensos comuns da ciência, esses que descansam em posições redutoras no campo epistêmico, teórico e metodológico, que vão se estabelecendo indevidamente por força dos poderes e hegemonias no campo da ciência. Outro ponto que a gente tem que considerar é que uma pesquisa preocupada com questões cidadãs não pode expulsar da sua episteme a questão dos fins da ciência, do seu papel e do seu sentido. Porque é aí que está incluída a possibilidade de contribuir, de uma ciência que se pense na sua capacidade de contribuir para a emancipação humana. A pesquisa tem que se esforçar também na construção de métodos e procedimentos e também processos investigativos que permitam aos sujeitos ingressarem aí como sujeitos deste e nesse processo. E queria aproveitar meus últimos minutos para ampliar um pouquinho essa reflexão e dizer que a gente poderia pensar na pesquisa a relação entre pesquisador e sujeito pesquisado, sujeito comunicante, como uma relação entre diferentes culturas no seio da investigação. Então, como construir uma relação que, de fato, possa ser pensada como uma relação cidadã nesses processos? A pesquisadora e filósofa Adela Cortina, ela nos ajuda a pensar essa questão ao propor a ideia de cidadania intercultural. Essa cidadania intercultural implicaria forjar relações que permitam que as culturas sejam reconhecidas na sua diversidade, na sua conflitividade, na sua multidimensionalidade, e que possam refletir a partir do diálogo sobre aquilo que elas têm como relevante para contribuir para um projeto de vida social e emancipadora. Ela também ajuda a refletir que o reconhecimento das culturas é um problema de justiça, mas também de dignidade humana. Por fim, para terminar, eu diria que a reflexão da Cortina pode se alinhar também às reflexões do Freire, quando ele nos diz que, ou lido desde a perspectiva dele, a gente podia pensar os processos de investigação, que eles não poderiam se fundamentar numa relação vertical, em que os sujeitos sejam colocados como receptores passivos da pesquisa, né? Esse tipo de relação se presta a controlar o pensar dos sujeitos, inibir sua ação e desenvolve apenas a capacidade de adaptação do homem ao mundo. A reflexão, a problematização, a conscientização não pode, e a ação para a mudança não tem como se consolidar aí. Então, é necessário pensar uma outra forma de se relacionar com os sujeitos, em que a construção dos conhecimentos se dê de maneira dialógica, respeitando a autonomia e a dignidade de cada sujeito, como propõe o pensador Paulo Freire. E aí eu finalizo colocando essa provocação. Como criar, no plano dos métodos e procedimentos de investigação, essa tal dialogia intercultural produtora de conhecimentos que permita a esses sujeitos ingressarem na pesquisa como cidadãos no processo investigativo
o que parece ser, para mim, um desafio ineludível à pesquisa, preocupada com questões de cidadania em articulação com comunicação.